Boa noite, Sailda. Eita, que o povo tá entrando agora. Boa noite. Esses 6 minutinhos antes de 9 horas a gente... Boa noite, Suzy, Andréia, Aninha, Lio, Jordana, boa noite. Boa noite a todo mundo. Hoje eu tô começando com uma musiquinha aqui, ó, com vocês. Vamos de mais música. Boa noite, Milton. Que bom, que bom. Eu não sei se essa música tá incomodando. Vão falando aí se o volume da música tá bom, se tá atrapalhando, porque entre vocês e eu tenho um computador aqui, então não sei se o volume está muito alto. Queria que vocês sinalizassem isso aí, por favor. Qualquer coisa eu baixo aqui um pouquinho. Oi, Ricardo. Ah, tá ótimo, o André tá dizendo aqui. É Suzy, minha prima, rapaz, é Suzy. Oi, Suzy. Pronto, o Ricardo também tá dizendo que tá ok. Então vamos passar esse tempinho aqui, ó, viajando nessa música. Música que é ao som de flautas, né? Flautas, instrumentos de sopro. Hoje a gente vai começar mais uma das 4 lives, né? Que eu prometi para vocês nessa série que fala sobre os elementos, sobre a magia e a conexão com os elementos. Hoje é a nossa segunda live dessa série, Adonis passando de boa noite. E é Suzy. Ó, beijo pra tu, filha. E tá alto o volume, né, Gil? Eu vou baixar então um pouquinho. Deixa eu ver se melhorou. Carol, boa noite. Pronto, acho que agora tá melhor. Nessa série que fala sobre a magia e a conexão com os elementos, e hoje é o segundo dia, seguindo a sequência, né? Seguindo a sequência, ontem a gente falou, ontem não, hoje sexta-feira, hoje é sexta, né? Hoje é sexta, né? Quarta-feira a gente falou sobre os elementos. Vando, boa noite! E sobre o elemento terra, sobre as formas da gente se conectar com o elemento terra e como que a gente pode trabalhar com a energia da terra, né? De que formas a gente pode trabalhar. Eu dei algumas dicas aqui. E hoje a gente vai falar sobre o segundo elemento, que é o elemento ar. O que a terra tem de denso, o ar tem de leve. O ar é o elemento da leveza. Mas não somente disso. Então, antes da gente começar, dando boa noite aí às pessoas até dar 9 horas.
Não sei se já são 9 horas. Norminha! Ó, Norminha aqui de novo. Boa noite, meu amor. Vai dar Hã? 9 horas, vai dar 9 horas. Pronto, tu me diz aí, Adonis. Adonis é meu assistente aqui, para dizer. E vamos falar sobre esse elemento que é um elemento muito gostoso de se trabalhar também. Quero saber de vocês, como é que vocês estão, se está tudo bem com vocês. Tia Dila! Entendeu? Tia Dila. Tia Dila, e hoje eu dedico aqui a vovô, né, vovô Eldo, desejando para ele 1 minuto para tudo de bom, né, nesse processo que ele está passando, que ele vai ficar bom, com a graça dos deuses, e é um processo que leva tempo, né. Saúde é uma coisa que todo mundo deseja, que todo mundo luta para ter. Então, tia Dila, um cheiro bem grande para a senhora. Ama a senhora também. Carol chegou. Ainda tá dando para ouvir a música, gente? Oi, Larissa. Boa noite. Que bom que você tá bem. A música tá boazinha agora, o sonzinho. 9 horas, a Dona está dizendo aqui. Eu acho que agora o som deve estar bom, né? O som da música que eu me refiro. Falem aí como vocês estão. Todos bem? Todos levando bem essa quarentena? Pronto, obrigado. Obrigado, Carol, tá bem? Obrigado, Ricardo, tá dando para ouvir. Vando, tudo joinha. Tá um pouco confuso com tanta energia difusa no mundo. E no Brasil, né, Vando? Eita, doidice, hoje foi uma novela, foi um capítulo especial dessa novela que se chama Brasil, né? A gente reza, torce para que tudo dê certo e que tudo isso que aconteça na política não leve a... não afete tão gravemente esse processo que o mundo está vivendo e que o Brasil a gente está vivendo, né? Que é a situação do coronavírus, que é essa situação de isolamento que está ameaçada e a sociedade brasileira pedindo para ficar em casa e alguns governantes, dizer aí o presidente mesmo querendo tirar o isolamento, né? Mas vamos rezar, vamos torcer para que tudo corra bem, né? Que antes de qualquer coisa tudo corra bem. Ricardo tá bem, Larissa tá dizendo que o som tá ótimo. Pronto. Oi, Eurípides. Boa noite, acho que alguém mais entrou aqui. Norminha. Então vamos começar, né? Vamos começar aí. Mais um Nick. Ô, Nick. Vamos inaugurar teu terraço depois dessa quarentena. A Messia me disse aqui. Hoje é o segundo dia da nossa série de lives sobre os elementos. E a ideia que eu passo para vocês, a ideia é que esse conhecimento tenha uma utilidade prática na vida de vocês. Principalmente nessa etapa que a gente está vivendo, né? Falamos ontem sobre a Terra, falamos ontem sobre como a gente usar a energia da Terra, como a gente pode interagir com as energias da Terra, de modo a nos trazer saúde, nos trazer equilíbrio, nos trazer... modificar a nossa realidade. A Wicca, né? A Wicca e as tradições de bruxaria, todas eu posso dizer, todas as tradições de bruxaria trabalham com magia, né? Nós fazemos magia, nós fazemos feitiços, nós admitimos isso, né? Não é nada como vocês veem no filme, pelo menos não em parte. Tem muita coisa que a mídia coloca que é fantasiosa, algumas coisas são ofensivas,
mas a magia que nós trabalhamos, que nós utilizamos é a chamada magia natural. É a magia em que nós utilizamos elementos da natureza, elementos e respeitando as leis naturais, né? Não pensem em sacrifício animal, não pensem em rituais de sangue, não pensem nessas coisas pesadas, não. Até porque na Wicca nós temos uma diretriz e uma lei. Na verdade são duas, né? Uma diretriz e uma lei. A diretriz ela diz: faça o que quiser, desde que não prejudique ninguém. Isso é o que a gente chama de lei, rede Wicca, rede wiccaniana. Faça o que quiser, desde que não prejudique ninguém. Isso engloba até o próprio bruxo, né? Que o bruxo não cometa o erro de fazer mal a si mesmo, a bruxa, a si mesma. E aí tem uma lei que nós nos submetemos a partir da nossa iniciação. Isso é uma coisa mais da Wicca, certo? Ela não é de todas as tradições Wicca, de todas as tradições de bruxaria. Na Wicca nós admitimos e nos submetemos a uma lei chamada Lei Tríplice. A Lei Tríplice diz: tudo que você fizer, tudo que você faz, para o bem ou para o mal, retorna para você triplicado em força, retorna para você 3 vezes mais forte. Certo? Então, uma vez que nós nos submetemos a essa lei na nossa iniciação, que é a partir do momento que nós nos tornamos sacerdotes e começamos efetivamente o nosso treinamento sacerdotal, a nossa vida sacerdotal, nós nos submetemos a essa lei e todos os nossos atos passam a ser regidos por essa lei. De modo que aquilo que nós fazemos reverbera no todo e retorna para a gente. Então, como pessoas que praticam magia, nós temos esse cuidado, né? Esse cuidado de que as coisas que nós fazemos ajudem a melhorar o todo, né? Até porque existe essa lei, né? Que a física vai chamar de ação e reação, causa e efeito, né? Que outras culturas vão chamar de karma, e que rege, né, a existência da gente e que é responsável por tantos eventos sociais, tantos eventos, né, tantas coisas que acontecem no mundo. Essa lei acaba regendo tudo isso, partindo das nossas ações. Aquilo que eu faço de bom é devolvido. Aquilo que eu faço de ruim também é devolvido. Certo? Então, nesse sentido, são essas diretrizes que regem a nossa ética enquanto praticantes de magia. Sempre que nós vamos lançar mão de um ritual mágico, de um feitiço, de algo que nós vamos fazer magicamente para alterar a nossa realidade, nós pensamos nessa lei, levamos essa lei em consideração. Certo? Então, é pautado nisso que nós desenvolvemos os nossos trabalhos mágicos, utilizando a magia natural. E aí, dentro da magia natural, ontem eu falei sobre ervas, né? Falei sobre pedras, porque a gente estava falando do elemento terra. Hoje eu vou falar de outros elementos que compõem a magia natural, mais especificamente voltadas para o elemento ar. Gente, tem muita gente entrando aqui, peraí, e falando. Oi, Aislinn. Paulina, meu amor, Paulina é de Ilhéus, né, Paulina? Menina, o curso da gente, a gente preso lá no aeroporto. Eu saudade de tu agora. Cheiro pra tu, Paulina. Rafael, boa noite. Eduardo, boa noite. Eliane, boa noite. Boa noite, minha gente, boa noite todo mundo. Então, falemos sobre elemento ar, né? O que a Terra tem de sólido, o ar tem de volátil, né? O ar é um elemento que não é visto, mas está em todo lugar. Ele não é captado com o sentido da visão. Apesar de que ele forma algumas formações dão pra gente um vislumbre do elemento ar. Então temos as nuvens, né? Temos aí a poeira que é soprada, mas a gente não vê o ar em si, mas nós sentimos o ar.
O ar é um dos elementos mais importantes para a nossa vida, certo? Assim como a terra nos sustenta, assim como o calor, né? O fogo nos sustenta, nos alimenta. Tem a vitamina D aí, né? Fornecida pelo sol. A água, né? Nos sustenta, mas o ar, a gente pode até passar um bom tempo sem sol. A gente pode passar bom tempo sem comida. A gente pode passar até dias sem água. Mas quem consegue passar aí 10 minutos sem ar? O ar é um elemento que para muitas religiões é primordial. A palavra espírito, né, quer dizer sopro. É o ar. Para os cristãos o ar é importante porque Deus moldou o homem do barro e soprou vida sobre ele. Em outros mitos, em outras culturas, o homem também recebe o sopro, né? O sopro da vida. O ar é a primeira manifestação de vida que nós temos quando nós nascemos. Quando a gente nasce, em que o médico faz aquele chacoalhado, né? Às vezes nem precisa, porque a pessoa quando já sai do útero da mãe, já sai chorando, explode o choro, né? E os pulmões entram em vigor, começam a trabalhar. E esse choro é exatamente o que vai dar força para os pulmões e é a nossa primeira conexão com o elemento ar. E a partir daí, essa conexão se dá até o fim de nossa vida. É a primeira atividade que nós fazemos ao nascer e é a última atividade que nós fazemos ao morrer. É respirar. Então, um dos elementos que está mais ligado para a vida, pelo menos nossa vida humana, é o elemento ar. Daí um chamado para cada um a gente ver o que é que a gente está fazendo com esse elemento, né? E nesse período de quarentena, uma reflexão e um paradoxo que a gente está vivendo. Hoje eu comentava com o Messias que a gente precisou sair para pagar a internet aqui de casa e a gente viu, que bom que a gente viu pouca gente nas ruas de Surubim e a maioria de quem a gente viu, não todo mundo, mas assim, a maioria das pessoas que a gente viu estavam mascaradas, estavam usando máscara na rua. E aí eu disse, olha para aí que paradoxo, no momento em que o ar está mais limpo, não podemos respirar livremente. Né? Porque a Terra está se limpando, a atmosfera está se limpando com essa redução enorme de gases. A gente pode não perceber muito aqui em Surubim, a gente pode não perceber muito em algumas cidades aqui no Brasil, mas tem países que estão respeitando muito isso e as ruas estão praticamente vazias. E isso causa um impacto positivo muito grande na nossa atmosfera, no ar que nós respiramos. Mas não é um ar que a gente pode respirar livremente. Ó que coisa! Mais uma coisa para a gente refletir e valorizar. Né? Então, o elemento ar é um elemento extremamente importante para a gente. E dele depende a nossa ação. Né? As nossas ações dependem muito para essa saúde do ar que nós respiramos. Oi Mara, boa noite meu bem. Eduardo também, boa noite. E aí vamos para as associações que Margarida ontem, acho que Margarida entrou, que Margarida ontem disse é muita informação, porque assim como o elemento terra, e a gente vai ver nos outros elementos que subseguirem a essa live de hoje, existem as correspondências, né, também do elemento ar. Quando ontem eu falava que no círculo mágico, que é o espaço que nós construímos para desenvolver o nosso ritual, cada ponto cardial tem uma função, aliás, cada ponto cardial é regido por um elemento, e nós nos voltamos para cada ponto cardial para invocar, chamar a presença daquele elemento para o nosso rito, para assistir ao nosso rito, nos ajudar e conter as energias. E assim como no norte é o elemento terra, o elemento ar ele é invocado quando a gente se direciona para o leste, né? O leste. Então o ponto cardial regido pelo elemento é o elemento ar, né? Que rege o ponto cardial leste.
Quais são os campos de atuação? Ora, se a Terra é aquilo que é fixo e fala de materialização, o ar, que é invisível, mas existe e é sentido, ele rege todos os processos mentais. O pensamento, que ninguém vê, mas todo mundo sabe que existe. As ideias, né? A palavra, a voz, ele vai reger também todos os trabalhos psíquicos, trabalhos que estão relacionados com a nossa mente. Cabelo entrando aqui na minha boca. Trabalhos relacionados com as nossas mentes, o nosso desenvolvimento psíquico, o nosso desenvolvimento cognitivo, né? A nossa capacidade de aprender coisas, os nossos processos intuitivos, mais mentais, o conhecimento, né? Porque são coisas imateriais, né? Conhecimento é algo imaterial, a voz é algo imaterial, né? Aliás, a voz vai ser uma segunda grande atividade do ser humano, porque é através dela que o ser humano se comunica principalmente, né? Os homens escolheram e desenvolveram um sistema de comunicação através da voz em sua história. Ele poderia desenvolver através de outras coisas, através de uma linguagem visual, né? Pelos olhos, através de gestos, como existe a linguagem brasileira de sinais, para as pessoas que não conseguem escutar, logo não conseguem falar. Mas o principal sistema de comunicação utilizado pelo homem é a voz. E o que é a voz? Nada mais é do que ar canalizado por músculos, que se chamam cordas vocais ou pregas vocais, né? Não sei se é músculo, desculpa aí, viu, gente? Mas essas coisinhas que a gente tem na garganta, que vão se flexionar e vão dar um efeito acústico nesse ar, nesse vento que sai dos nossos pulmões, certo? Então daí a relação entre a voz, a comunicação, as palavras, o conhecimento, que antes dele ser escrito, ele foi oral, né? Por muitos anos, por muitos séculos, quando os seres humanos não sabiam escrever, o conhecimento era oral, ele era passado de geração para geração através da fala, né? São chamados conhecimentos orais. E isso tem uma relação muito grande com o ar. No ar estão presentes as falas dos nossos antepassados, as vozes dos nossos antepassados. Quando nós queremos escutar as vozes que não são audíveis, nós nos conectamos com o ar, com o elemento ar, né? O ar, ele é relacionado com a linguagem abstrata, né? Ele é relacionado na natureza, né? Ele é representado pelos ventos, pelas nuvens, por tudo aquilo que faz com que nossa visão se eleve, o horizonte, uma montanha com picos altos, né? Porque a montanha alta faz com que a gente olhe para o céu e para as nuvens e para o ar. Muitas cerimônias pagãs, até cristãs, eram feitas antigamente, né? Você tem passagens aí nas escrituras e registros de rituais feitos em topos de colina, em topos de montanhas, né? Comunhão com os deuses, a comunhão com os deuses muitas vezes é feita no topo de montanhas, né? Quando a visibilidade é imensa, essa conexão com o sagrado é imensa. A nossa alma se eleva quando a gente vai para o topo de uma montanha, porque a gente se sente grande, porque a gente consegue enxergar longe. Isso é o elemento ar, certo? Além de torres, o ar fala de torres, o ar fala de viagens, o ar fala de movimento, o ar fala de ação. Mas o ar também fala de distração. Ele é um elemento muito legal para estudo, mas ele é uma faca de dois gumes, porque o ar também... Sabe aquela pessoa altamente criativa, mas que tem uma dificuldade muito grande de se concentrar, porque tem tantas ideias e não consegue focar em uma? Então esse é um aspecto do ar que dificulta um pouco a vida da gente. Eu não vou dizer que é um aspecto negativo, mas é um aspecto que dificulta um pouco a vida, né? Se a gente não souber lidar com ele. Então o ar tem muito isso, de criatividade, de conhecimento, de inspiração, mas ao mesmo tempo tem essa característica de distração,
Pessoas regidas pelo elemento ar são pessoas muito criativas, são pessoas muito inspiradas, têm ideias muito legais, mas também são pessoas muito distraídas, né? Que se distraem com facilidade. Para quem é regido pelo elemento ar, pode equilibrar, contrabalançar um pouco com o elemento terra, porque a terra ancora a gente, né? Traz um pouco de concentração para a gente. E é isso que eu falei ontem não, quarta-feira, na live da gente, que a gente busca não trabalhar somente com um elemento, mas com todos, né? O nosso trabalho com os elementos, ele se dá, é um trabalho de autoconhecimento e autotransformação, ele se dá para que todos esses elementos sejam harmonizados, todos esses elementos vibrem e girem, né? Em harmonia, tanto dentro quanto fora e ao nosso redor, certo? Então, seguindo essas correspondências, qual que é a hora respectiva do ar? Na quarta-feira eu falava que a meia-noite era o momento que se relacionava com a terra, porque a meia-noite nos lembrava do vazio, do negro, da escuridão da terra, da escuridão de uma floresta, do desconhecido. A hora relativa ao elemento ar é o amanhecer. Daí a gente já puxa a cor que é relativa ao elemento ar, que é o amarelo, é um branco, é um azul, é um branco azulado, né? Por quê? Porque são as cores do amanhecer. Quando está bem de manhãzinho, o sol nascendo, você vê aquele mundo todo amarelo, né? Os primeiros raios do sol dão uma tonalidade amarela suave, gostosa para a gente, dão uma revitalizada, uma revigorada na gente. Ao mesmo tempo o céu que está azul, parte do céu azul por conta da manhã, um azul bem clarinho, e o branco das nuvens. Essas são as relações das cores com o elemento ar. E por ser um período que fala, né, o período do amanhecer é o período relativo ao ar, a estação do ano relativa ao ar é a primavera, que é o amanhecer da vida, o amanhecer do ciclo da vida. Quando a gente fala em primavera, se eu pedir para vocês pensarem em um cenário de primavera, vocês vão pensar em flores, vocês vão pensar em flores desabrochando, em borboletinhas voando, nos passarinhos, né? Aquela grama, mas com certeza vocês vão pensar no amanhecer, num dia suave, né? Então a primavera é o amanhecer da natureza, é o despertar, é o momento do despertar, é o impulso de vitalidade, né? Que é a primavera, que é o elemento ar. Os signos do elemento ar, já estou falando de tudo isso, vocês vão fazer aí as associações. Eu tenho geminianos aqui, por exemplo, eu tenho librianos, eu tenho aquarianos aqui assistindo nesse momento, e esses são os signos regidos pelo elemento ar: Virgem, Libra e Aquário, né? Desculpa, Virgem não. Gêmeos, Libra e Aquário, né? As ferramentas. Quais são as ferramentas que têm relação com o ar? Lembrando que eu já fiz live sobre o altar, já fiz live, nessa live eu falei um pouco sobre os instrumentos, e no nosso altar, as ferramentas que nós trabalhamos para representar o elemento ar são o atame, né? Que é essa faca, é um punhal de dois fios. Esse aqui não corta, tá? Atames usados na Wicca, eles não têm fio. São lâminas, mas elas não são afiadas. E para que nós usamos? Por que isso aqui representa o elemento ar? Porque ele tem a possibilidade de determinar, de separar mundos, né? Ao mesmo tempo de construir mundos. O ar, o atame, ele fala muito dessa característica do ar, né? E além do atame, nós temos o incensário, né? Porque é nos incensários que a gente vai colocar os incensos.
Então, isso aqui é um incensário. Você vai ver vários modelos de incensário. Isso aqui é um incensário para aqueles incensos de vareta. Então, incenso é uma coisa que a gente sempre tem no nosso altar wicaniano. Sinos, né? Sinos. Tem aquele sininho de badalo também, parece aquele sino de sorvete, né? E tem esses sinos aqui que são mais usados em terapia. Esse aqui é o chamado sino PIN. O nome do sino é PIN, ó, PIN, pela onomatopeia, né? Para que serve o sino? Veja a relação, né? Por que o sino está relacionado com o ar? Porque o sino convoca. O sino é um meio de comunicação, né? Que pode ser até usado à distância. Assim como os apitos, assim como as flautas. O sino, por exemplo, o sino convoca os cristãos para a missa, né? E o sino ele marca início, ele convoca as pessoas para participar do ritual e ele marca etapas no ritual, certo? Dependendo da quantidade de toques, ele marca início, ele marca meio. Ele é usado, esse aqui, por exemplo, esse aqui especificamente, ele é usado para meditação, para jornadas meditativas. Ele também é usado para limpeza de ambientes. Também é usado para intenções mágicas, né? Isso aqui é o sino chamado PIN. O que mais? Turíbulos, né? É uma outra forma de incensário. Só que o turíbulo ele é para outro tipo de incenso, né? Esse incensáriozinho aqui é para incenso de vareta. Um turíbulo é para incenso de cone, né? É esse instrumento aqui que a gente abre, acende um incensozinho aqui, ó, de cone, coloca ele aqui dentro, ele fica fumaçando e fecha. Eu não estou acendendo incenso aqui hoje porque eu estou com meu filho Adonis, que tem rinite, cansa. Então é complicado eu acender incenso aqui. Só quando não tem ninguém é que eu acendo incenso dentro de casa. E aí o turíbulo a gente sai girando assim, ó, fazendo limpeza na casa, espalhando aí a fumaça do incenso para casa. Esse incenso pode ser tanto incenso cônico quanto pode ser resina. Esse incensozinho aqui, ó, que é o incenso, o povo chama de incenso de igreja, ou frankincenso, né? A gente coloca no carvão, a gente acende um carvão, coloca dentro do turíbulo e coloca um pouco dessa resina nesse carvão, em brasa, né? E espalha pelo lugar também, que vai fazer uma fumaça aí legal. Então esses são os instrumentos, além de penas, né? A pena ela vai representar o elemento ar, porque vem dos pássaros, né? E os pássaros são os animais correspondentes do elemento ar. Essa pena aqui eu achei, aliás, a Adonis achou nos passeios da gente pro campo. Todo dia se toca. Que é uma pena de tetel, daquele pássaro chamado quero-quero, né? Uma peninha de tetel. A Adonis achou 2 dessas, né? E aí eu guardo essa peninha. Então, pena de pássaro são elementos que são muito legais de você usar, deixar no seu altar para representar o elemento ar. Foi, Nick, a gente estava indo para Xangrande, teve um dia que a gente foi caçar tanajura, não foi? Foi. A gente foi caçar tanajura, aí uns tetéus deram rasante em Adonis e Morgana, porque teté é um bicho atrevido, né? Na verdade é a gente que é atrevido, porque a gente chega perto do ninho deles, aí eles voam e ficam dando rasante. E aí quando a gente tava voltando pro carro, Adonis achou essa pena de tetel. E outra vez foi quando a gente tava andando pelo campo, pelo mato, lá em Xangrande, e ele achou. Foi o piquenique. Que foi o piquenique que a gente fez. Ele achou a outra pena de tetel, mas pode ser qualquer outra pena, tá? De coruja, de carcará. Urubu eu não gosto muito não, porque, né, tem uma energia de morte e decomposição. O urubu é bom para usar para outras coisas. Outras coisas determinadas. O sentido, o órgão do sentido, não é o sentido.
relacionado ao elemento ar, obviamente, e o olfato, né? Pelo olfato a gente sente os cheiros. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre os cheiros, os aromas, que são uma das formas de trabalhar magia com o elemento ar. Quais são as deusas que a gente pode trabalhar e os mistérios do elemento ar? Tem várias, né? Eu poderia citar aqui Aradia, né? Ou Aradia, que é uma figura, que é uma das bruxas mais conhecidas na história da bruxaria, é uma bruxa mítica, tá? Há essa conversa, há esse debate se ela realmente existiu ou se ela é uma bruxa mítica, né? Se ela é simplesmente fruto de uma mitologia. Mas que Aradia é uma deusa que a gente cultua, que tem essa relação com o ar, é uma deusa estelar, inclusive ela veio para a Terra para ensinar a magia para os animais. Os animais, né? Nós, humanos, que somos animais racionais, a priori. Arianrhod, né? Arianrhod, chamada Roda de Prata, ela é uma deusa do ar também. Cardeia é a deusa dos cadeados, a deusa que abre as portas. Se não me engano, acho que ela é romana, né? Essa deusa. Nut, a deusa da noite. Eu tenho as deusas aladas do Egito, como Maat, como Isis. Isis também é como Brigid, que é uma deusa da terra, da água, do fogo, né? Do ar, que é uma deusa alada. Eu tenho Neftis, irmã de Isis. Eu tenho Maat, que eu já falei, né? Maat, que é a deusa da justiça no Egito. E uma das representações dela é uma pena de avestruz. Que inclusive é o que ela usa para pesar o coração do homem, né? Quando o homem faz a jornada no outro mundo, para ir ou para vamos dizer, o céu, por ser devorado por Sekhet, eu acho. O coração dele é pesado, é colocado numa balança, num prato, e uma pena de avestruz, que é a pena de Maat, no outro prato. E aí, se esse coração for mais pesado, essa pessoa tem a segunda morte, né? Agora, se o coração da pessoa for leve, seja uma pessoa livre de culpas, livre dessas culpas terrenas, ele vai conhecer os campos, né? Vai conhecer aí o paraíso no Egito. Isso, Carol, Eos, né? Eos, que é a deusa da alvorada. E aqui em Surubim, pasmem, né? Isso é uma coisa que eu achei muito legal na gestão do Dr. Flávio, de um prefeito que nós tivemos. Ele fez uma praça, na verdade ele reformou uma praça, e em uma das partes da praça ele colocou uma imagem de São José, que é o padroeiro da cidade, enorme, mas na outra parte da praça ele colocou uma deusa pagã, que é Eos, uma representação linda que tem lá, uma estátua enorme, ela com os cavalos e ela com aquela carruagem dela com os cavalos, né? E ele, em um depoimento num jornal local, ele falou expressamente que era uma deusa pagã, né, que simbolizava o nascimento, uma aurora, ou seja, o início de um período novo para a cidade de Surubim. Ele usou essa simbologia pagã para falar de uma nova etapa que Surubim estava vivendo. Então existe aqui em Surubim, numa praça, na principal praça da cidade, uma estátua de uma deusa pagã, linda, por sinal, eu acho linda. Só a carruagem dela que está colocada errado, mas a estátua em si é uma coisa linda e a gente se sentiu altamente homenageado. Enquanto pagãos, a gente se sentiu muito homenageados, né? Que é a deusa Eos. Eu adoro contar essa história para o pessoal da Wicca, né? O pessoal do clã, o pessoal que eu conheço que vem para cá. E eu conto essa história e vou lá mostrar essa estátua, né? Que para uma cidade pequena como Surubim, a gente tem aí um ícone pagão, né? De representatividade. E aí a gente vai para as magias, né? Que magia eu posso fazer com o elemento ar? Que conexões eu posso ter com o elemento ar? Para que o ar, em que o elemento ar vai me ajudar? Nos meus processos internos,
nas energias da minha casa, de que forma eu posso aproveitar essa energia para melhorar a minha vida, para melhorar minhas relações sociais, seja familiar, seja profissional, seja afetiva, seja as sociais como as amizades que eu tenho. Como que eu posso usar, como que eu posso aproveitar o elemento ar para transformar essas realidades. Então vamos para umas dicas aqui. Eu trouxe aqui um negócio que isso aqui foi só para fazer peso no papel, o papel não voar. Mas vamos lá. Boa noite, Selma. Margarida chegou, ó. Margarida chegou. Boa noite, Mar. Deixa eu ver se mais alguém chegou. Acho que só. Então, como eu falei no começo da live, o ar tem essa associação com o sopro, essa conexão com a vida. Então, um dia eu vou falar um pouco sobre consagração, mas uma das formas da gente consagrar, uma das formas da gente carregar magicamente um objeto com uma intenção é através do sopro, né? Para nós imaginar, a imaginação é um poder. Imaginar é criar, certo? E parte dos nossos processos mágicos ele se dá através da imaginação, da visualização. Então vamos supor, eu tenho aqui essa pedrinha, essa ponta de quartzo branco, que eu queira programar, eu queira colocar nela uma energia. A ponta de quartzo branco ela transmite energia, né? Um transmissor de energia, certo? Mas ela é um transmissor de uma energia própria do próprio quartzo, que é uma energia de limpeza, que é uma energia de transformação, né? Mas eu quero, por exemplo, agregar uma intenção, colocar uma intenção nessa energia, que ela possa expandir também uma intenção minha. Então o que é que eu vou fazer? Vamos supor que aqui em casa as coisas estejam tensas, né? As relações estejam tensas pelo confinamento, o dia a dia, né? A gente tudo trancado dentro de casa sem poder sair, então a gente tem que acordar, dorme, passa o dia todo olhando para a cara, chega um momento que a gente, né, se bica, e aí vem as tensões. Então o que a gente pode fazer? Isso é só uma dica, tá? Carregar. Isso pode ser com cristal, pode ser com qualquer outra coisa. Um amuleto que você queira carregar, um talismã, um objeto qualquer, você queira impregnar com sua energia, com sua intenção. Como que você pode fazer isso? Você pode segurar esse objeto, certo? Segura esse objeto, eu vou fazer assim só para vocês verem. Segura esse objeto. Claro, você vai limpar antes, né? E aí você vai pensar. Você fecha os olhos, inspira, né? Relaxa e começa a mentalizar a imagem do seu desejo. Então eu quero que minha família tenha harmonia. Então o que eu vou visualizar? Eu vou visualizar aqui, ó, na minha mente, eu vou visualizar a mim, Messias, a gente bem, a gente de mãos dadas, a gente conversando tranquilamente, a gente interagindo tranquilamente. Eu vou visualizar os meninos daqui de casa, Adonis e Morgana, brincando. Eu vou visualizar todas as pessoas que porventura entrarem aqui dentro de casa um dia, quando essa quarentena acabar, essas pessoas também se sentindo bem dentro de casa, as pessoas bem relaxadas, tranquilas. Então eu vou visualizar isso acontecendo. E aí eu vou trazer toda essa energia para onde? Para a minha boca e para a minha respiração. E aí eu começo a inspirar, pedindo que o elemento ar também carregue essa imagem com sua energia de leveza. Então eu visualizo e aí eu faço isso, ó. Visualizando que a imagem é transmitida para esse objeto. Eu faço isso, posso fazer isso 3, 9 vezes, enfim. Pronto. Eu programei o meu objeto. E aí eu vou colocar esse objeto no lugar da casa. Posso não, meu amor. Peça a mamãe.
em um lugar da casa que vai ter assim, em que as pessoas vão transitar, certo? Eu posso fazer a mesma coisa com ervas que eu vou programar para queimar depois, né? Essa coisa do sopro mágico, do sopro, é soprar. O que é o sopro mágico? É você colocar uma intenção e soprar essa intenção no objeto, seja qual for esse objeto. Isso é uma das técnicas, né, com o elemento ar. O elemento ar, como ele está associado à voz, ele está associado ao chakra laríngeo. Então tudo aquilo que sai da nossa boca, primeiramente eu tenho que dar atenção ao que sai da minha boca. E eu falo muito que o poder de um bruxo, de uma bruxa, de um sacerdote, de uma sacerdotisa, ele muitas vezes é manifesto por aquilo que sai da sua boca, né? Porque as palavras têm um poder. As palavras têm um poder de criar e um poder de destruir. A palavra empenhada também é um poder. Se eu tenho honra e eu cumpro as coisas, os compromissos que eu firmo, a minha palavra vai agregando mais poder. As pessoas me ouvem com mais respeito. As pessoas param para ouvir pessoas que são honradas, pessoas que cumprem com suas palavras, né? Então o poder da palavra é uma coisa muito forte. E aí quando essa pessoa agrega magia à sua palavra, além da honra, essa palavra fica com muito mais poder. E o que a gente pode fazer magicamente com a voz? Mantras, né? Quarta-feira Margarida falou que tem um japamala. O japamala é um cordão de contas que os budistas usam muito para mantralizar, né? Para recitar os mantras. Mantras para várias funções, né? Mantra para desapego, para tranquilidade, mantra que trabalha questão de saúde, equilíbrio de chakras, enfim, tem mantra para tudo. Vibração, cantos, né? Os cânticos que a gente entoa nos nossos rituais são uma magia, são um procedimento mágico. Cantar durante um ritual é em si uma magia, porque o cântico já é uma energia, um poder, né? E o significado agregado a esse cântico é um tipo de poder, certo? As vocalizações e os encantamentos, as rimas que a gente fala, né? Na Wicca nós temos um cordão, né, que a gente usa também como contas para a gente recitar os encantamentos repetidas vezes. Então, esses encantamentos rimados que a gente, né, que permeiam aí o imaginário popular, tem um fundamento. A gente usa encantamentos rimados. Imagine num círculo em que há vários bruxos, várias bruxas, todos recitando o mesmo encantamento. Primeiro que o som, a própria vibração, né, do encantamento já vai alterar a energia do lugar. E o significado, as palavras que saem desse encantamento são outra fonte de poder, né? As maldições, né, que a gente não recomenda que façam. Então, o que é uma maldição? É uma verbalização muito agressiva, que a gente não recomenda, né? Mas também são uma forma de magia negativa, destrutiva, certo? Assim como as bênçãos. O que é uma bênção? Uma bênção é um desejo de que aconteça algo bom com uma pessoa. Então, uma bênção geralmente é verbalizada, certo? Então, tudo isso são formas de magia com a voz. Gente, tem gente falando aqui, eu vou ver aqui as colocações de vocês. Deixa só eu puxar aqui. Tefnut é uma deusa da unidade. Elsin já falou. Basirrea, que é a deusa também da alvorada, né, do sol. Nerbet e Mut são deusas aladas egípcias, exatamente. Oi, Selma, tá assistindo? Isso, já viu na praça, né, Mar? A estátua de Els. Já tá lá. O Dr. Flávio Arrasiani.
Que mais? Carol, que lindo, quero conhecer esse lugar, Paulo. Que é Surubim. Quando a gente fizer um sabá público, que eu estou devendo a vocês, na verdade, por conta do corona, né? Eu levo vocês na praça para vocês verem. É pertinho do lugar onde acontece o sabá. Tia Lucinha, boa noite, tia. Se a senhora estiver ainda aí, cheiro para a senhora, para a Sam, para todo mundo. Boa noite, a Síria. Boa noite, Vando, que chegou aqui, lindo. Acredito imensamente no poder da palavra. A palavra tem muito poder. No Egito, Reca é a magia da palavra, pois eles acreditavam no poder que a palavra tem. E os nomes mágicos eram levados a sério. Exatamente. Oziel, bom dia. Boa noite, Oziel. Eu estou dando bom dia pro povo, velho. Desculpa, boa noite. Sim, utilizo o Japamá. Pronto. Outra forma de magia com o elemento ar. Vai querer o quê? Vem, Yeline. Vai querer vir com Pádua. Outra forma é o chamado smudging ou smudging, né? Que é a defumação, é a popular defumação. Uma das coisas que eu adoro fazer, faço muito aqui, é um pouco diferente da prática do incenso, né? De você acender um incenso e colocar na hora de um ritual. A defumação, ela tem uma característica mais de purificação, de limpeza, de banimento, né? Então a gente faz defumação para preparar um espaço para acontecer um ritual. Quando a gente sente que um lugar está pesado, que as cargas estão pesadas, a gente faz uma defumação. Uma defumação é muitas vezes, quando a gente fala em defumação, a gente está falando em cheiro forte, né? Em ervas que tem um cheiro forte, em uma fumaça bem densa para fazer. Então a gente não faz defumação todos os dias. Defumações são feitas periodicamente, por exemplo, uma vez a cada mês. Posso fazer uma vez a cada lua minguante, né? Porque a lua minguante tem essa característica de banir, de minguar as coisas. Então, eu quero fazer uma limpeza na minha casa, utilizando o elemento ar, eu posso fazer uma defumação. Então, eu vou usar na defumação, nesse processo, ervas com cheiro forte. Geralmente é queima de ervas para uma defumação. E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Eu trouxe aqui um exemplo chique e carinho aqui no Brasil, né? Isso aqui eu tenho desde 2013, que eu rego, né, como um tesouro. Eu comprei, era bem baratinho onde eu comprei, né? E eu uso assim raramente, em ocasiões muito especiais, que é um smudge de sálvia branca, né? Eu uso muito raramente, certo? Isso aqui é sálvia branca. Aí como que acontece? Eu acendo, pego um isqueiro, não vou fazer isso agora. Acendo, aí isso aqui começa a liberar fumaça e eu vou andando pela casa e passando isso. Eu uso esse maço de sálvia uma vez por ano. E aí eu vou passando pela casa, certo? Limpando a casa, sai uma fumaça, um cheiro que eu adoro, delicioso, certo? Ele é um pouquinho raro assim aqui no Brasil, porque sálvia branca não é uma planta comumente encontrada no Brasil. Ela geralmente é importada e talvez alguém já esteja cultivando sálvia branca, mas seja lá quem fizer, não vende barato sálvia branca. É uma opção. Mas aí você não tem sálvia branca, você pode usar, que hoje está muito controverso o uso disso, que é uma coisa que eu já tenho faz muito tempo, palo santo. Palo santo é uma madeira, que é uma árvore, né? Encontrada no Peru, se não me engano. Então isso aqui é uma madeira, tá vendo? Ó, é uma madeira que a gente acende também. E tanto o smudge de sálvia quanto um pau desse de palo santo, ele é usado várias vezes, então eu não acendo um todo. Então um toco desse aqui dura muito tempo, porque eu acendo, faço a purificação e apago. Então esse aqui eu vou usar o que? Uns 15 vezes pelo menos, dependendo aí do espaço que eu vou usar. Se é um espaço pequeno, acendeu, já foi uma fumacinha, já resolveu, pagou. Então pode durar muito mais. Isso aqui você já acha facilmente aí nessas lojas de artigos esotéricos, você acha já palo santo.
Só que o uso do palo santo hoje em dia está sendo muito criticado porque estão explorando as árvores de palo santo desordenadamente. Então corre o risco aí de entrar em extinção, processo de extinção, a árvore de palo santo. Mas vamos para as alternativas, né? Esse aqui é um smoothie de canela com alecrim e junípero, né? Canela, alecrim e junípero, que é um incenso de prosperidade que eu tenho. Isso aqui foi eu que fiz. Ah, Polanco, junípero, que frescura. Tá, não uso junípero. Junípero a gente já acha aqui em Surubim, viu? Chamado de zimbro. É um negócio que a gente pode botar em vinho, é um tempero que a gente usa. Ele lembra muito pimenta do reino, mas é uma baga com um gosto adocicado que você coloca em vinhos, você coloca para temperar carnes, como porco, né? E ele dá um incenso muito legal, um cheiro bem legal. E aí você faz isso. O que foi que eu fiz aqui? Eu peguei 3 paus de canela, eu peguei uns ramos de alecrim que você acha em supermercado, você planta, cultiva. Eu peguei uns baguinhos de junípero e amarrei. Fiz isso aqui, pronto. Então quando eu vou fazer algum ritual de prosperidade, eu acendo esse bastão aqui. Vê que ele já está queimadinho aqui na frente, né? Eu acendo e faço aí uma defumação com esse junípero. E ainda tem um exemplo mais fácil ainda. Gente, um dia eu vou fazer uma série sobre culinária mágica, sobre cozinha, bruxaria na cozinha. E aí eu vou revelar para vocês alguns segredos aqui de ervas, de temperos, né, de como a gente pode transformar a nossa cozinha e o ato de lidar com a cozinha, que muita gente acha chato, num ato sagrado, né, em um verdadeiro templo, em uma verdadeira cozinha de bruxos, né? E parte do processo é a gente usar as ervas. Então, por exemplo, eu tenho aqui casca de alho, é uma das formas de defumação. Quem não tem casca de alho em casa? Tem alho, tem casca. Então você vai descascando o alho. Aliás, você compra o alho, você vai tirando as bagas do alho, vai ficando aquelas casquinhas. Não joga fora aquilo não. Vai juntando. Aí de mês em mês você pega aquele negócio todinho, certo? Você pega uma panela, pode ser de alumínio, coloca essas cascas dentro e coloca no fogo. O calor do fogo vai aquecer a panela, que vai começar a queimar as folhas, as cascas de alho, e vai soltar uma fumaça forte. E aí você passa na casa. O alho é perfeito para limpeza, certo? O alho é uma erva assim, a casca do alho, a casca da cebola também você pode fazer isso. É perfeito para processo de limpeza. Você quer expulsar coisa ruim, vixe, a casa está ruim. Chegou uma pessoa que deixou um zica na casa. Taca fogo aí no alho, certo? Bota fogo na casca de alho. E aí uma vez por mês você pega toda essa casca que você juntou, bota numa panela, pode até botar fogo, aí abafa o fogo para fazer as brasinhas, né, na própria casca do alho, e aí começa a passar na casa. Você vai, passa pela casa, pronto, defumou a sua casa, fez uma limpeza muito forte na casa. A mesma coisa você pode fazer com alecrim, né, alecrim seco, folhinhas de alecrim seca, você pode queimar também. Folhinhas de manjericão secas, você pode queimar também, certo? Tudo isso pode ser usado em defumações. E parecido com essa magia de defumação, a gente tem a magia dos aromas, que pode ser tanto a aromaterapia, que é uma forma de magia, como o trabalho com os incensos, que é um ramo da aromaterapia, certo? Minha dica, eu só acho incenso de vareta, ok? Joia, eu tenho muito incenso de vareta aqui também, uso muito incenso de vareta aqui em casa. Só fica a dica para vocês, jamais usem incenso de vareta em ambientes fechados, ambientes que não tem circulação de ar. Se seu quarto não tem janela, não acenda incenso de vareta, porque o incenso de vareta é muito tóxico. Se você tem o costume de fazer rituais em um quarto fechado, é o mesmo que você está fumando um maço de cigarro usando o incenso de vareta, tá bom? Então, se você vai usar incenso de vareta, use apenas em lugar que tem circulação de ar.
Joia? Pronto, Norminha, usa de vareta. Oi, Manu. Então, mas não é essa Manu não. Então, cada aroma desperta em nós uma reação, uma vibração. Vou só ajeitar aqui. Desperta em nós uma vibração. Cada aroma. Então, o trabalho com incenso, ele consiste em você pesquisar incensos, você adquirir incenso. Vai na feira, né? Aqui em Surubim não tem muita variedade de incenso. Então você vai num supermercado, vai numa loja onde vende incenso de vareta, compra aquilo ali. Muitas vezes nem é o incenso, certo? Nem é o aroma. Mas se for um aroma parecido com o que você... Por exemplo, incenso de rosa tem cheiro de rosa. Incenso de jasmim geralmente tem cheiro de jasmim. Incenso de canela tem cheiro de canela. Incenso de mel tem cheiro de mel. Mas tem incenso de alecrim tem cheiro de qualquer coisa, menos de alecrim. E esse incenso de vareta. Então, dê preferência a incenso que tem o cheiro da planta, da flor. E aí, cada flor, cada aroma desperta uma determinada energia, é usado para uma determinada energia. Então tem aromas que são usados muito para prosperidade, como o mel, como a canela, como o cravo. Tem aromas que são usados muito para tranquilidade, como a lavanda, a alfazema, a mirra. Tem aromas que são muito utilizados como estimulantes, a canela, o ópium, né? Tem plantas que são usadas para despertar a visão, ou seja, despertar os processos intuitivos que vão ajudar muito na sua consulta a oráculos, por exemplo. Então, você pode usar artemísia, você pode usar louro, calêndula, né? Tudo isso é incenso que a gente encontra facilmente por aí. E, Polanco, mas eu sou alérgico a incenso. Eu tenho alergia a incenso. Acender um incenso é feito isso daqui de casa. Acender o incenso começa a espirrar, atim. Você tem um outro recurso. Óleo essencial. Ou essência concentrada, tá? Às vezes a gente compra um negócio dizendo que é óleo essencial e não é. Esse aqui, por exemplo, é um óleo baratinho. Que é usado em aromaterapia. Para você usar um óleo, você tem que ter um negócio chamado Richô. Que ele é um... Eu tenho um aqui, mas está muito guardado, eu não consegui encontrar. Ele é um objetozinho que tem um recipientezinho em que você coloca um pouquinho de água e umas gotinhas do óleo, e dentro tem como se fosse um fogãozinho, um fornozinho, você coloca uma velinha. Aí você acende essa vela, ela fica embaixo do richô, ela vai aquecer e a água vai evaporar, e ela vai evaporar junto com o óleo, e aí vai liberar um aroma pela casa. O que está liberando aí já não é fumaça, é vapor de água com o óleo. Então ele já é menos agressivo. Aliás, ele nem é agressivo, certo? Então é um recurso para quem tem alergia a incenso. Aí isso você pode usar em locais fechados. Se você não tem um richô com vela, você pode usar... Existe isso aqui é um modelo de richô que ele não precisa de vela. Eu vou mostrar aqui, não sei se vocês enxergam. Tá vendo aqui ao redor? Tem uns furinhos. Tá vendo? Tem uns buraquinhos aqui. Ele tem uns buraquinhos ao redor, que é por aqui que sai o aroma. O que é que eu faço? Coloco 2 colheres de água normal e coloco as gotinhas de óleo e tampo. Ele vai ficar aromatizando o ambiente aí constantemente. Hoje você tem outros modelos, inclusive, que são as garrafinhas com os bastões de... Coloca ele dentro da água aromatizada, a água sobe, umedece o bambu e vai sendo evaporado, vai se evaporando pelo ambiente. É uma forma de aromaterapia. Para quê? Aí você vai observar aí as necessidades da casa. Se a casa está muito agitada, você vai usar aromas que acalma. Se a casa está muito depressiva, né? O pessoal da casa está muito tristonho, você vai usar estimulantes, aromas estimulantes, aromas solares. Se você quer mais prosperidade na casa, né? Se você quer mais amor ou sedução, você vai usar uns aromas mais puxados para rosa, os afrodisíacos, né? Rosa, violeta, cereja,
né? Que são aromas bem adocicados. Uma outra forma de magia é o uso de sinos, né? Como eu mostrei aqui a vocês, o pin. O pin ele vai ter de vários tamanhos. Tem pequeno, tem médio, tem grande. E ele é usado para harmonizar ambientes e para harmonizar chakras, né? Fazer limpeza em ambientes e tocando o sino, que é a vibração que vai modificar aí a energia do lugar, através do som. E ele é usado também em processo de meditação. A gente vai falando, vai tocando o sino, e aí as coisas vão acontecendo. Scrying. Lembram que quarta-feira eu falei do scrying scrying na Terra, que é bola de cristal, superfície escura? Como que a gente faz scrying com ar? Fumaça de incenso. Você acende o incenso, a fumaça que vai soltando, você olha para a fumaça, mas desfoca, e aí as imagens vão surgindo também na fumaça do incenso. Existe uma outra forma de oráculo pelo ar, que é olhando as nuvens. Tem um nomezinho que eu não lembro. Olhando para as nuvens. E aí você faz um recorte aí para a nuvem, você vai fitar um determinado lugar de nuvem, e as imagens que ela for, faz a pergunta, formula a pergunta, e a imagem que ela formar, a primeira imagem que você observar, tem a ver com sua resposta. Certo? Magia de comunicação. Magia de comunicação vai usar muitos ventos, né? Magia com os ventos. Cada vento traz uma energia. Ao longo do ano nós temos ventos diferentes. Temos um vento mais frio, né? Temos um vento mais... Em determinados lugares tem um vento congelante. Temos um vento mais leve. Temos um vento mais forte, mais agressivo. Temos um vento mais quente, seco, árido. Cada vento desse tem uma energia. E a gente pode usar a energia desse vento para provocar alterações dentro ou fora de nós. Certo? Então, por exemplo, se expor ao vento em um lugar... você quer fazer uma limpeza com o vento em si mesmo. Você pode ir num verão, me refiro a um verão de Surubim, que é quente, seco. Então, você pode ir num verão, num lugar onde venta muito, e se expor a esse vento. Esse vento seco vai limpar você. Da mesma forma que você quer ser revitalizado, você pode aproveitar um amanhecer, o vento do amanhecer. E aí aquela brisa, ela vem impregnada com os primeiros raios do sol. E ela vai batendo em você e vai revitalizando seu corpo, ela vai alimentando seu corpo, vai dando energia para o seu corpo. Certo? Cada vento tem uma energia, se você souber perceber direitinho. Certo? Isso é uma magia também com o elemento ar. Magia de tempo. Provocar ventos. Parar ventos. Isso é uma magia um pouco mais avançada, vamos dizer assim. Você interferir no curso dos ventos. Se provocar uma corrente de vento ou você impedir uma corrente de vento. Isso aí pode ser uma coisa que a gente fale depois. Mas é possível, certo? É possível também. Tem gente falando aqui. Quem usa óleo essencial? Margarida usa óleos essenciais. Eu fiz um pão muito bem. Gosto de fazer pão. Quando eu fizer live sobre a cozinha, eu vou fazer pão. Já está na minha agulha aqui. Fazer um pão aí com vocês. Porque pão está em todo que é ritual, né? E está também na nossa comida no dia a dia. Margarida usa óleos essenciais. Muito bem, esses centros, hoje, né, Mar? Esses centros de bem-estar, de terapias complementares, usam muito a aromaterapia. Carol, o que pode significar sentir cheiro de incenso sem ter um incenso aceso? Depende. É o cheiro de incenso que você está dizendo ou é o cheiro da flor do incenso?
Há quem diga que sentir cheiro de sentir aromas é sinal de presença, de alguma presença espiritual, né? E uma presença agradável, uma presença espiritual agradável. Sentir aromas de flores, né? É sinal da presença de seres espirituais. No altar o que, Carol? Sim, coloca o richô na tomada, né? Tem richô que é elétrico, é isso mesmo. Vando é a nossa força como ator, fazemos sedução pela voz e palavras. A palavra, né, Vando? E culto a deuses do ar, para finalizar, né? Você pode criar uma conexão. Quando eu falo criar uma conexão, gente, é você desenvolver uma relação com a divindade. Uma relação que a gente estabelece com uma deusa, com Deus, é uma amizade que a gente faz. É a mesma coisa que uma amizade. Você começa a falar com essa deusa, com esse Deus, como se estivesse falando com um amigo, pedindo, né? Pedindo licença. Aí você vai estabelecendo contato, você vai pesquisando, vai fazendo rituais para essas divindades, você vai estabelecendo. E com o tempo ela começa a lhe responder, a mandar sinais, a conversar de volta com você, né? Isso é estabelecer relação com os deuses. Estabelecer relação com deuses do ar, com divindades do ar, faz com que você mergulhe em mistérios como a questão da vida, a questão da sua relação com o conhecimento, a questão da honra, da palavra, do uso da palavra, né? Então você aprender com divindades do ar quer dizer aprender esses mistérios, certo? E eu acho que é só. Eu acho que era isso mais ou menos o que eu tinha para dizer a vocês nesta segunda live da nossa série sobre elementos. Estou bem Globo Repórter. Ai, ai, ai. Perguntas. Quem tem perguntas? Quem tem alguma pergunta? Ou alguma consideração, alguma colocação para fazer? Ah, o cheiro foi sentido no altar, Carol. Pois é. Isso é uma coisa que a gente pode conversar depois. Lila está assistindo. Oi, Lila. Pergunta? Não tem pergunta? Então, mais uma vez, né? Me despedir aqui de vocês. Agradecer por mais uma live, agradecer pelas colocações de vocês. Fico muito feliz em ver que vocês aproveitam um pouco desse conhecimento para ajudar aí no dia a dia. A ideia é que essas dicas ajudem vocês nessa quarentena, né? Nesse tempo difícil que é essa quarentena. Para alguns é mais do que para outros, porque tem gente que não pode sequer sair de casa, né? Principalmente quem mora em prédio, mora em cidade grande, como tem muita gente aqui da live. Iri, boa noite, Iri. Então a ideia é que cada live dessa traga leveza para vocês, traga coisas boas para vocês. É um aprendizado a mais e acaba sendo informação, né? De como nós trabalhamos no nosso dia a dia, de como nós realizamos nossos rituais, de como a Wicca acontece, e desmistifica um pouco nessa essa visão estereotipada que se tem. Muita gente não conhece ainda o que é bruxaria. Quando fala em bruxaria pensa que é coisa do outro mundo, né? Pensa que é uma coisa ruim, mas não, né? Que eu acho que vocês estão vendo que não é, tanto que vocês estão aqui. Muitos de vocês, dos que acompanham essas lives não são pagãos, não são wicanianos, não são bruxos, né? Pelo menos não reconhecidamente, mas
E o fato de vocês estarem aqui, permanecerem aqui, isso quer dizer que é uma visão positiva que vocês têm de todo esse conhecimento, né, que passou de geração em geração até chegar para a gente e vai continuar. Ok? Então, muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite para todo mundo. Fico muito feliz que vocês estão gostando. Eu que agradeço a cada obrigado que vocês dizem aqui, né? Deixa eu ver aqui. A música é relaxante. Que bom, Selma. Pronto. Eu que agradeço a cada expressão de gratidão que está aqui. A gratidão é toda minha, certo? Então, um beijo bem grande para vocês. Logo, logo eu vou postar a data do próximo elemento, provavelmente domingo, né? Vamos ver se dá certo no domingo. E que o próximo elemento vai ser o elemento fogo. Fogo é legal. Trabalhar com fogo é muito legal e muito divertido e muito perigoso, certo? E então um cheiro para vocês, um cheiro bem grande para vocês, para cada um de vocês. Vocês tenham aí um restinho de dia e um começo de final de semana bem abençoado, bem leve, como é o elemento ar e como o ar se expressa hoje em dia, certo? Cheiro para todo mundo, muitas bênçãos.